Ao vivo! Bom dia, pontualmente às 8h05 da manhã. Hoje, nossa segunda aula da maratona de aquecimento. Bom dia! Estamos nessa semana, todos os dias, às 8h05 da manhã, com uma aula especial hoje sobre estrutura de relatório. Nós estamos na maratona de aquecimento, porque na segunda-feira nós teremos a oficina de escrita em relatórios. Obrigada pela presença, obrigada pela confiança, é uma alegria ter vocês aqui. Hoje nós estamos na nossa segunda aula. Vamos falar sobre estrutura de relatório social e vamos falar também sobre os elementos essenciais que precisam ter em um relatório social. Bom dia, Gracinha, bom dia, Sandra, Isabela, tudo bem, Ana Letícia? Gente, já compartilha essa aula, envia aí para alguém que você queira que participe também desta aula. Hoje nós vamos falar então sobre relatório, bora lá? Porque nós temos apenas 30 minutos de aula. Eu sei que tem muita gente que está indo para o trabalho, que já está no trabalho, outros que não conseguem assistir ao vivo. Então, já tem gente perguntando, sim, vai ficar salva aqui no feed para você assistir mais tarde, tá bom? Então, bora lá, gente, ó, quem já tiver com papel e caneta aí, um lugarzinho especial, uma aguinha, serei breve. Tá? Serei breve. Nossa segunda aula da maratona de aquecimento para nos prepararmos para a oficina de escrita em relatório. Tudo bem? Vamos ao nosso conteúdo? Gente, um relatório social bem elaborado, ele é crucial para transmitir informações e precisa ser de forma clara, objetiva, concisa, direta. Você precisa ter um cuidado na hora de escrever os seus documentos técnicos. Hoje eu estou falando bastante de relatório, mas também são seus laudos, seus pareceres, encaminhamentos, tudo aquilo que você vai escrever, né? Que são seus instrumentos indiretos, aqueles que são escritos. Então, especialmente o relatório, que é um dos documentos que nós mais utilizamos. Acredito que todos vocês aqui utilizam muito a escrita em relatório. Então, de acordo com a nossa professora Eunice Fávero, ela traz algumas características importantes que precisam conter no relatório social. Então, ela vai dizer que o relatório, ele tem a finalidade de informar, de esclarecer, de subsidiar parte de registro a ser utilizado para a elaboração até de outros documentos, como laudos, pareceres, encaminhamentos. Então, o nosso relatório, ele precisa ter todos esses elementos aqui, que servem para quê? Informar, esclarecer e subsidiar parte de registros ou ele mesmo para ser encaminhado aí, para ser um documento que vai viabilizar um direito que aquela pessoa está requerendo ali onde você está trabalhando, no seu espaço socioocupacional, no seu atendimento, na sua visita, enfim. Então, olha só, ela diz também que o relatório, ele pode ter um maior nível de detalhamento ou menor nível de detalhamento. Isso vai depender o quê? Da finalidade do seu relatório. Então, você vai identificar se precisa ser um relatório breve, objetivo, sucinto, ou se você pode explanar mais informações ali naquele relatório. Então, vai depender da finalidade. Quem vai decidir isso é você mesmo na hora da produção do seu relatório. Tá? E ela ainda traz uma possível estrutura. Tem uma publicação do Cefes que fala sobre uma estrutura de um relatório, que seria a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Isso é o mínimo que um relatório precisa ter. Introdução, desenvolvimento e conclusão, para você ter um documento ali minimamente organizado, tá? Então, o que a professora Fávero traz? Ela fala que o seu relatório, ele precisa apresentar o quê? O objeto do estudo, os sujeitos envolvidos, ele precisa também dizer qual é a finalidade a qual ele se destina. Você precisa colocar quais são os procedimentos que foram utilizados. Um breve histórico, o desenvolvimento e a análise da situação. Então, vocês percebem que esses itens, esses elementos aqui que a professora trouxe, nos mostra uma possível estrutura de um relatório?
Se você pegar e colocar cada item desse, você vai identificar que traz uma estrutura. Vou trazer aqui melhor para vocês. Ó, objeto do estudo, sujeitos envolvidos, finalidade, procedimentos utilizados, breve histórico, desenvolvimento e conclusão. Percebem, gente, que ela traz aqui já uma estrutura, uma possível estrutura para que a gente possa utilizar. Isso vai facilitar muito o nosso trabalho, vai facilitar muito a nossa escrita. Eu vou agora falar um pouquinho sobre cada um desses elementos para vocês identificarem o que é que pode ter no seu documento. A estrutura, uma possível estrutura. Vou recapitular, depois eu vou explicar um por um. Uma possível estrutura, tá? Objeto do estudo, sujeitos envolvidos, a finalidade, procedimentos utilizados, breve histórico, um desenvolvimento e uma conclusão. Então, vamos falar um pouquinho sobre cada um desses para vocês identificarem o que é possível ter no seu relatório. Claro que a depender da finalidade, tem documentos que serão mais breves, documentos que serão um pouco mais extensos, porque você pode explanar um pouco mais ali o relato analítico dessa família, tá? Isso vai depender da finalidade. Então, você na hora de fazer, você vai identificar. O que significa o objeto do estudo? Quando você vai começar o seu relatório, você precisa identificar o objeto do estudo. O que é esse objeto, Regiane? O que significa isso? Ele se refere ao foco principal, ao seu tema central. O que você vai analisar ali naquele relatório? O objeto, ele serve para definir com clareza o propósito na qual você está escrevendo aquele documento. O objeto se trata do seu assunto principal, o seu foco principal. O que você está estudando? O que você vai analisar? Por exemplo, eu estou fazendo um relatório e o meu objeto, o meu foco de estudo, o meu tema central, o que eu vou analisar, o meu objeto é o benefício de prestação continuada. Tá? Então, eu vou falar sobre o benefício de prestação continuada naquele relatório em relação àquela família. Já o objetivo, que é outra coisa, objeto, foco principal. Tipo, como se fosse o assunto central do que você vai pesquisar. Agora, e o objetivo? Qual é o objetivo deste relatório? O objetivo já se refere aos resultados específicos que você pretende alcançar por meio da sua escrita. Quais são os seus objetivos? Qual é o resultado que você quer alcançar com relação àquela escrita sua? Qual é a finalidade? Então, os objetivos, ele vai indicar qual é o seu propósito com aquele assunto. Qual que é a finalidade do seu trabalho? O porquê você está escrevendo aquilo ali a respeito daquele assunto. Então, você vai esclarecer o que você espera alcançar com aquele texto, com aquela análise, com aquilo que você está fazendo. Então, por exemplo, o objeto é o benefício de prestação continuada. E o objetivo? Identificar se aquele requerente, se aquela pessoa atende os critérios para ele poder acessar o benefício de prestação continuada. Então, o meu objetivo é identificar, é conhecer e escrever se ele atende aos critérios estabelecidos por lei para acessar o BPC. Entenderam a diferença do objeto e do objetivo? Fala aqui para mim, sim? Ótimo, sim. Então, deu para entender ali, quando você for começar o seu relatório, você vai colocar o objeto e depois você vai colocar o seu objetivo, ok? Obrigada! Então, depois você vai começar com a identificação do usuário, a identificação ali da família, a identificação do requerente, depende de quem que você está atendendo, tá? Então, olha só, a identificação do usuário inclui o quê? As informações básicas a respeito daquela pessoa, né? Você vai colocar ali informações sobre a pessoa, sobre a família, e você vai colocar, por exemplo, o que na identificação? Nome completo, idade, data de nascimento, estado civil, gênero, ocupação,
endereço, até um ponto de referência, de preferência você pode colocar, porque numa eventual visita domiciliar você já tem um ponto de referência para saber chegar ali naquele local. Você pode colocar contato telefônico da própria pessoa ou de alguém próximo, porque às vezes a pessoa não tem mesmo contato, não tem um telefone. A gente atende muitos idosos na perícia que a pessoa não tem telefone, não tem contato, é alguém que tem que chegar até lá. Então, você pode colocar o contato da pessoa ou de alguém mais próximo. Então, na identificação do usuário, você vai colocar aquelas situações que são imprescindíveis para você encontrar essa pessoa, para você saber quem é essa pessoa, onde ela mora, tá? Ok? Tudo bem até aqui? Depois você vai poder colocar os procedimentos utilizados. Ou, em outros casos, lá no laudo a gente utiliza metodologia. Então, metodologia ou procedimentos utilizados são o quê? São os meios que você utilizou para chegar àquelas informações. Você utilizou o quê? Alguns instrumentos técnicos, né? Quais foram? Eu fiz uma visita, eu fiz uma entrevista, um contato telefônico, um contato com a rede, falei com a escola, entrei em contato com familiares. O que você fez para conseguir aquelas informações? Quais foram os meios que você utilizou para conseguir aquelas informações? Tudo bem? Então, aqui procedimentos utilizados. E aí você vai passar para o desenvolvimento. Ou seja, um breve histórico ou um relato analítico, como costumamos dizer também. Então, breve histórico, relato analítico, desenvolvimento, contexto familiar e social, isso daí você vai colocar, são subtítulos que você pode acrescentar no seu relatório. Então, por exemplo, contexto familiar e social, você vai destacar o quê? A estrutura familiar daquela família. Quando eu digo estrutura familiar, quem compõe aquela família? Quais são os arranjos familiares ali? Quem são as pessoas que compõem aquele grupo familiar? Quais são os vínculos entre eles? Então, você vai colocar aí nesse contexto familiar, identificar quem são essas pessoas. Fazem parte do grupo familiar para fins de BPC? Fazem parte do grupo familiar para o Bolsa Família? Nós sabemos que cada política, elas têm aí uma relação de quem são o grupo familiar para cada tipo de benefício. Não é o mesmo grupo familiar para todos os benefícios, nós sabemos que isso tem diferença. Então, você vai identificar, o meu relatório aqui, o meu estudo é sobre benefício de prestação continuada? Então, lá na LOAS, no artigo 20, ela traz qual é o grupo familiar que entra neste contexto para benefício de prestação continuada. É um grupo familiar diferente, por exemplo, do Bolsa Família. Então, a gente precisa estar atento a isso, tá? Então, com relação ao contexto familiar, você vai dizer ali quem é aquele grupo. Quem são as pessoas daquele grupo, tá? Depois você pode vir também com histórico pessoal, fazer um resumo ali do histórico pessoal daquela pessoa, incluindo, por exemplo, eventos significativos na vida daquela pessoa. Por exemplo, uma mudança de residência, uma mudança de bairro que acaba mudando até uma cultura, né? Qual é o acesso dessa pessoa a emprego, a renda? Qual é o acesso à educação, à saúde? Qual é a condição física dessa pessoa? Nesses eventos significativos, por exemplo, a pessoa pode ter perdido um ente querido, tá em alguma situação de vulnerabilidade. Você pode colocar questões relacionadas, por exemplo, à separação, a rompimento de vínculos familiares, geralmente em questão de divórcio mesmo, de separação, há um distanciamento ali daquelas relações familiares. Então, tem muitos aspectos que você pode utilizar para colocar nesse histórico pessoal, nesse histórico aí familiar. Outra coisa também, você pode identificar quais são as necessidades, quais são os desafios enfrentados por essa pessoa, tanto tanto na sua residência, com seus familiares, como na comunidade. Qual que é o nível ali de necessidade e de desafio? De forma individual ou num contexto todo social, dentro ali daquela comunidade. Então, você pode falar sobre as dificuldades financeiras, quais são os recursos dessa pessoa, os recursos que ele acessa, ou os recursos que faltam ali para aquela pessoa, quais são as habilidades, os interesses, quais são os problemas de saúde, conflitos familiares. Tudo isso você pode abordar no seu relatório, no seu documento, naquilo que você está escrevendo. Isso tudo, gente, faz parte do seu estudo social. Quem assistiu a aula ontem, eu expliquei como é feito o estudo social, o que é o estudo social, e isso daqui você vai analisar
dentro do teu momento de estudo, dentro do seu momento de pesquisa. Todas essas informações aqui, você vai fazer essa análise durante o seu estudo social, durante o seu momento de pesquisa ali, de conhecimento daquela realidade. Tudo isso que eu tô falando para vocês, vocês vão utilizar no seu estudo social para depois elaborar um relatório com essa possível estrutura que eu estou trazendo aqui. Tudo bem até aqui? Outra coisa que vocês podem também analisar e fazer parte do seu estudo, quais são os recursos existentes, por exemplo, dentro daquela comunidade onde aquela pessoa mora, onde aquela pessoa vive. Existem muitos recursos que a própria comunidade oferece. Isso é importante você conhecer também, aquele território, o que eles oferecem ali que pode vir a ser adequado e ideal para aquela pessoa que está ali tendo algumas necessidades, alguns desafios na sua vida. Você pode também identificar quais são os serviços públicos que são disponíveis. Eu sempre falo para você conhecer aí no seu município a rede. Entre em contato com a rede, identifica quais são os serviços que são ofertados para o idoso, para a criança, mulher em situação de violência, pessoa com deficiência. Identifica isso, deixa anotadinho no seu caderninho, o contato, o endereço, tudo bonitinho ali. Sempre que chegar alguém com uma determinada necessidade, você vai saber identificar, vai saber para onde encaminhar, vai saber com quem entrar em contato, com quem falar, para poder minimizar aí a situação de questão social, minimizar as expressões da questão social relacionadas a essa pessoa. Então conheça a rede, os serviços públicos, os serviços que a própria comunidade oferece, o sistema de garantia de direitos. Então você vai identificar quais são os apoios que são úteis para ajudar esse usuário, para que ele possa enfrentar esses desafios que foram trazidos até você aí no seu espaço de trabalho. Tudo bem? Outra coisa também, quais são, você pode identificar, por exemplo, planos de intervenção. Você pode estabelecer objetivos para planos de intervenção, mas objetivos realistas, tá, gente? Objetivos, um plano de intervenção realista, porque não adianta, de repente, você fazer um plano de intervenção mirabolante e depois não conseguir realizar nada. Então, assim, objetivos realistas, possíveis de serem alcançados, a médio e longo prazo também, não tem problema, mas façam objetivos que são alcançáveis, que são realistas, que é possível para aquela pessoa e para você também de alguma forma, utilizando o que? Os recursos que são disponíveis aí no seu município, envolvendo até outros agentes sociais para que possam contribuir para o acesso ao direito dessas pessoas. Que são envolver outros agentes? Toda a rede. Tudo aquilo que está disponível, serviços públicos disponíveis, o sistema de garantia de direitos, outros profissionais, outros agentes sociais que possam contribuir para a viabilização daquele direito. Você pode também fazer uma avaliação, monitoramento, por exemplo, do progresso desse usuário, desses objetivos que vocês estabeleceram, um acompanhamento. Você pode ir ajustando, por exemplo, esse plano de ação a depender da necessidade. Conforme for necessário, você ali no acompanhamento, ali naquele monitoramento, você de repente, isso deu certo, vamos continuar. Isso não deu certo, vamos alterar, vamos ajustar, vamos modificar. Não tem problema nenhum. Tá? Outra coisa também que vocês podem fazer, já partindo para a conclusão, o encerramento ali, são o seu encerramento, a sua conclusão do seu relatório, ele precisa ter aquele fechamento, que você vai abrindo várias informações ali no seu relatório. A sua conclusão, ela precisa finalizar aquilo ali, ela precisa fechar aquilo ali, não deixar assuntos em aberto, fazer uma conclusão, um encerramento ou mesmo encaminhamentos. Você vai fazer ali um resumo, por exemplo, das conclusões que você tirou, daquilo que você analisou, fazer recomendações, encaminhamentos que sejam, né, para o melhor acesso dessa pessoa aos direitos que ela está pleiteando ali, aos direitos que ela está buscando no seu espaço. Outra coisa importante, gente, linguagem. Tomem cuidado com a linguagem. É muito importante a gente ter cuidado com a nossa escrita, tá? O nosso relatório, ele é um documento viabilizador de direitos. Então, ele precisa estar muito bem escrito para que não haja confusões de informações, para que não haja aí desentendimentos. De repente, você está querendo dizer uma coisa, a pessoa entende outra. A tua escrita precisa ser clara e objetiva para que não dê duplo entendimento. Então, o relatório,
ele é muito importante, ele reflete a nossa abordagem profissional, precisa ter uma linguagem adequada, uma linguagem que vá trazer ali mesmo aspectos para viabilizar direitos, tá? Lembrar da confidencialidade, da ética na hora da escrita, se houver situações de sigilo profissional, então você precisa tomar esse cuidado. Esses são alguns elementos que eu trouxe para vocês que podem te ajudar a garantir a qualidade, a eficácia da sua escrita, do seu documento, do seu trabalho, da sua intervenção, dos seus encaminhamentos, tá? Tudo isso daqui é importante para que você aplique durante o seu trabalho. Então, um relatório, ele traz a imagem de uma realidade. Aquilo que você está escrevendo foi construído por meio daquilo que você conheceu. Ele traz uma imagem escrita daquilo que foi construído por você a partir dos instrumentos técnicos que você utilizou, a partir da sua observação, da sua escuta, a partir daquilo que foi possível compreender por meio do seu trabalho. Então, gente, os relatórios, eles servem para revelar o modo de ser, o modo de pensar, não só de nós como profissionais, mas como toda uma profissão, toda uma categoria. Os nossos documentos escritos, eles revelam a imagem do serviço social. Ele vai trazer a imagem daquela família. Então, o nosso trabalho é extremamente importante. Do início ao fim, do momento que você tem aquele primeiro contato com o usuário, até uma entrevista, até uma visita domiciliar, até a produção de um documento, é extremamente relevante, porque os nossos documentos são viabilizadores de direitos. Então, se a gente não fizer de forma adequada, ao invés de a gente estar ali viabilizando um direito, nós podemos contribuir para que haja mais violações. Então, a gente precisa tomar cuidado com a nossa escrita, com o nosso documento, com essa estrutura, com as informações que são relevantes para que aquela pessoa tenha o seu direito viabilizado, garantido, ampliado, tá? Tudo bem? Obrigada, Valdeir! Não se esqueçam, todas essas informações que eu trouxe aqui para vocês é uma possível estrutura, tá? Não tem uma estrutura fixa, e copia e cola e pronto, eu quero igual. Não tem uma estrutura fixa. Como a professora disse, o seu documento pode ter um maior ou menor nível de detalhamento. Essas informações que eu trouxe aqui são básicas para você analisar durante o seu estudo social e ver o que é pertinente vir para o seu relatório. Porque tem relatórios que serão mais sucintos, mais rápidos, objetivos. Tem relatórios que podem ser um pouco maiores, tanto que não tem quantidade de folhas. O pessoal sempre pergunta, quantas folhas tem que ter? Não tem uma quantidade, isso vai depender da finalidade do que você está buscando, de qual é o seu objeto, de qual é o seu objetivo, de qual é a identificação ali daquela família, depende do tamanho da família. Então, depende de muitas situações, aí sim vai ser o resultado do seu documento técnico. Ok, 8h30, finalizamos aqui a nossa segunda aula da maratona de aquecimento. Gente, beijo, assistam depois, quem não conseguir agora assistir toda ela, bom, quem tá aqui até agora também assistiu, né? Mas encaminhe essa aula, não deixe de assistir, compartilha. Nos vemos ao vivo amanhã às 8h05. Tenha uma boa terça-feira. Tchau!